chegou o material de complementação da semana de 22 de junho e, junto com ele, nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Ana Veloso, do Carioca 2, da Escola Municipal José Maria Belo, e vou conversar sobre literatura de cordel, que aparece no nosso material através do poema Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, de João Martins Ataíde. Ele traz, em forma de cordel, o romance escrito por José de Alencar. No trecho que aparece em nosso material, temos o personagem Martim vendo Iracema, uma bela índia, e ficando encantado. Ela, no entanto, o ataca, mas ao perceber seu comportamento inofensivo, o auxilia, observa e faz algumas perguntas. Curioso ou curiosa para saber o final dessa história? Fica a dica para procurar o texto na íntegra. Posso garantir que vale muito a pena. Bom, acabamos de responder as duas primeiras questões do nosso material. O texto é um poema de cordel e os seus personagens são Iracema e Martim. Mas afinal, o que é literatura de cordel? Ela teve origem em Portugal, com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas no século XII. Com o surgimento das impressões em papéis, os textos passaram a ser distribuídos em cordas ou cordéis, como eram chamados em Portugal. Daí o nome, literatura de cordel. Os cordéis chegaram ao Brasil junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, e que influenciou escritores como João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, autor do imenso sucesso O Alto da Compadecida. A literatura de cordel é popular, divulgado em folhetos, um material barato que consegue atingir um grande público, trazendo literatura ao povo e sendo um incentivo à leitura. Sua linguagem é simples, informal, se comunica direto com o povo. As histórias muitas vezes contam com o auxílio de imagens, as chamadas xilogravuras, uma técnica de baixo custo de entalhe e impressão usando madeira. A literatura de cordel tem temas diversos que retratam costumes locais, tradições culturais, fortalecendo identidades. Na verdade, os temas são vinculados ao cotidiano do povo, ao dia a dia do povo. O humor, a ironia, o sarcasmo são muito utilizados atualmente na literatura de cordel, que, ao ser do tipo romance, usa recursos como descrição de personagens, monólogos e súplicas. A estrutura básica da poesia de cordel possui versos, estrofes e rimas. A rima é a combinação de palavras com semelhanças de som, usadas para tornar a poesia musical e sonora. Observa aqui. O verso é cada linha do poema. Eles dão ritmo, melodia. Aqui temos 1, 2, 3, 4 versos. 4 linhas correspondem a 4 versos. A estrofe é um conjunto de versos com sentido completo. Aqui, todo esse conjunto é uma estrofe. É muito comum o uso das quadras, que são estrofes de 4 versos, como essa daqui. De tão importante que o cordel é, hoje temos a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é uma manifestação tão antiga e tão importante culturalmente para o nosso país. E agora que já conversamos sobre o que é estrofe, vamos responder as questões 3 e 4. A questão 3 pede a leitura da última estrofe, essa daqui. A letra A pergunta onde o fato aconteceu. Aqui, no segundo verso dessa estrofe, eu encontro aonde aconteceu, no sertão. A letra B pergunta como Martim era fisicamente. Temos a resposta aqui, no terceiro e quarto verso. Ele tinha olhos da cor das águas e a face da cor das areias. A questão C pede o sentido de vagueia.
vagueias, na verdade, que significa andar, andar sem rumo, sem destino certo. Já a questão número 4 pede para irmos até a terceira estrofe, essa daqui, que apresenta o termo selvagem. A pergunta que temos é a quem o termo selvagem se refere. Vamos à leitura. Embora fosse selvagem, era uma mulher, portanto, se refere a uma mulher. E quem é a mulher que o texto fala? Sobre Iracema. Portanto, Iracema, a nossa resposta. Finalmente, a produção textual nos convida a escrever um texto narrativo sobre o encontro virtual de Iracema e Martim, só que em 2020. Lembrando que o texto narrativo conta ações de personagens num determinado tempo e espaço. Terminando de escrever, faça uma revisão. Atenção à concordância, ou seja, o modo que organiza a frase conforme os termos que aparecem nela. Concordância é fundamental, sem deslizes. Atenção também com a pontuação, uma sinalização que guia e organiza o texto. Sem ela, ou ela muito mal utilizada, o texto fica sem sentido, dificultando a compreensão da sua ideia. Evite ainda as repetições que atrapalham na coesão. Substitua palavras que se repetem por seus sinônimos, palavras com significado idêntico ou muito semelhante. Você pode ainda trocar palavras repetidas por pronomes. Pronomes são palavras usadas no lugar do nome. Olha o exemplo aqui. Onde está o livro? Alguém viu o livro estava aqui. Olha quantas vezes a palavra livro apareceu. Agora olha o exemplo 2. Onde está o livro? Alguém o viu? Ele estava aqui. Livro foi substituído por pronomes na segunda e terceira frase. Não ficou bem melhor? Esse é um recurso que você pode utilizar no seu texto. Chegamos ao fim. Não deixe de fazer o seu material. Até daqui a pouco. Lembrando que vai passar. Tchau, tchau. Beijo grande.